saudade, né? Então, direto aqui do Química G, né, do canal do professor Germano no YouTube, direto para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do ESA Pariquera-Sul do primeiro ano do ensino médio, beleza? Então, grande abraço, muitas saudades, tá? Então vamos seguir em frente, começando sempre, né? Na outra aula a gente fez a aula 19 e 20, né? Então estou passando aqui para vocês o gabarito, né? Tanto da aula 19 quanto da aula 20 aqui. Então confiram, né, com o que vocês fizeram. Isso era para ter sido feito, né? Então refaçam, né? O ideal é fazendo, prestando atenção, com calma. Agora com o gabarito na mão fica mais fácil, mais tranquilo. Então dá para refazer, dá para e ver se tem alguma dúvida, porque se tiver dúvida, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato comigo, né? Ou via ClassApp, ou Plural Maestro, ou Química gelofebu@gmail.com. Beleza? Tá bom? Então não deixe de fazer essas tarefas aqui, pessoal, tá? E quem fez, tem duas alternativas. Ou você faz direto no plural, dá para fazer lá, né? Ou se não, você faz no caderno de exercício, tira uma foto e manda para mim, ok? Beleza? Então tá bom, vamos seguir em frente aqui. Vamos, hoje agora, né, a gente vai falar na aula 21, nós vamos falar de algumas propriedades periódicas. A gente falou na aula passada sobre a tabela periódica, né? Falamos um pouco do histórico, falamos um pouco da arrumação, como é que ela está e qual é o modelo da tabela de hoje, né? Isso aqui é a tabela, né? Essa última atualização aqui, eu usei a tabela da apostila, tá? Eu tive olhando, né, na tabela oficial da IUPAC. IUPAC é o Instituto de Química, né, Mundial, que norteia, né, que faz todas o norteamento de química no mundo inteiro. Então essa tabela aqui já é se não me falha a memória, é de 2013, né? Então já está em alguns elementos aqui, já foram incluídos, tá? Mas de qualquer forma, o que eu vou fazer? Vou usar o modelo da apostila, tá bom? E aí essa tabela é a tabela que está na apostila de vocês, beleza? Então, só recordando, períodos, né? Os períodos são as linhas horizontais, né? Eu tenho os 7 níveis aqui, né, que compõem o átomo, né? É o K, que é o K, L, M, N, O, P, Q, beleza? Aqui, e aí, se eu fizer a distribuição eletrônica, todos vão, cada período desse vai ter os 4 níveis correspondentes, né? Ok? Beleza? E a quantidade de elétrons vão estar distribuídos. Aí você pode fazer tanto pelos níveis como pelos subníveis. As famílias, aqui metal alcalino, alcalino terroso, aqui os metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Aqui são os elementos, né, os lantanídeos e aqui os actinídeos, que estão aqui, ó, tudo isso aqui está dentro desse intervalo aqui, ó, tá vendo? Então, essa basicamente é a nossa tabela periódica, beleza? Então, propriedades, né? Então, vamos seguir aí o que está na apostila. Propriedades são aquelas que podem ser previstas a partir da posição do elemento químico na tabela, ou seja, de seu número atômico. Sempre lembrando que o número atômico ele é crescente, né? Ele é crescente de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Beleza? Então não esquecer isso, são chamadas periódicas
porque apresentam tendências de repetição a cada período na tabela. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode notar aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, a massa atômica em função do número atômico, eu percebo que conforme o número atômico vai aumentando, a massa vai aumentando também. E é tranquilo, isso daí não é difícil de entender. Por quê? Porque a massa de um átomo, ela praticamente é concentrada 99,99999% no núcleo. E o núcleo é composto por quê? Por prótons mais nêutrons. Lembrando que o elétron é 1840 vezes menor que um próton. Então, né, não tem nem o que pensar, né? O elétron é quase que impossível de você pesar, mensurar, né? Estabelecer algum tipo de massa nele. Então ele é quase que inexistente, né? Então a massa é a somatória do que? De prótons mais nêutrons. Nunca esquecer. E onde está isso? Está no núcleo, né? Está tudo lá no núcleo. Aqui ele faz também um gráfico, né, do número atômico em função da eletronegatividade, né? Vamos ver aqui o que é eletronegatividade. Né? Eletronegatividade está aqui, ó, eletronegatividade, né? Então a gente tem aqui, ó, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Então vamos ver um por um aqui, né? No caso do raio atômico, o raio atômico ele cresce, né? Ele fica maior nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, de cima para baixo, né? Então o raio atômico é o raio é o tamanho da eletrosfera, né? Que sai ali. Como é que eu meço isso? Eu meço a distância, eu coloco um átomo igual um do lado do outro, né, encosto as suas eletrosferas e meço, né, o diâmetro e calculo o raio, ok? Beleza? Então, se eu pegar isso aqui, ó, se eu fizer uma comparação, então eu vou ver que o frâncio, que é esse elemento do canto aqui, ó, é o último, quando pega a sua tabela aí, tá? Ele é o que tem o maior raio atômico, né? A energia de ionização é o valor obtido, vamos voltar aqui primeiro, né, vamos definir raio atômico, é o valor obtido a partir da metade da distância entre dois núcleos de átomos de um mesmo elemento químico, o mais próximo possível, mas sem que eles estejam ligados entre si, ok? Então tá bom, vamos agora falar sobre energia de ionização. É a propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária para que se deve fornecer para que um átomo ou íon isolar perca um elétron, né? Então, essa energia de ionização quanto mais eu tiver à direita, né, ó, essa energia de ionização, esse átomo será, terá mais facilidade para perder um elétron, né, para perder esse elétron. É uma propriedade que corresponde, vou falar de novo, tá? É a propriedade, uma propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária que deve se fornecer para que um átomo ou íon isolado perca um elétron. Então aqui, ó, quanto mais eu tiver à direita, maior vai ser essa energia de ionização, né? E aqui desse lado menor, né? Então se eu tenho menor, então quem é que vai ter a maior tendência de perder elétrons? São os que estão desse lado. E as que estão daquele lado, receber, né? Ok? Beleza? Então o conceito da afinidade eletrônica agora. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso, em seu estado, adquire um elétron, né? Então, os que têm maior facilidade para ganhar elétrons são os que estão aqui na direita,
Então a eletroafinidade deles é maior. Ok? Beleza? Eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair o elétron em uma ligação química. Então, quem são esses átomos? Quem são? Me perdoe. Exatamente esses átomos daqui também. Todos eles tendem a atrair, né? Tem uma grande força de atração de elétrons. Tá? Beleza? Por exemplo, o cloro recebe, o flúor recebe, o oxigênio, né? Todos eles ganham elétrons, né? Então, a eletronegatividade, nesse sentido, ela cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. Exatamente igual à afinidade eletrônica. Beleza? Então, tá bom. Então, seguindo. Esses são os 4 conceitos aí que a apostila aborda, né? E aí, de qualquer forma, eu vou pedir para vocês também darem uma olhadinha no livro texto, complementar, né, fazer uma complementação com uma leitura no livro texto, ok? Então vamos ao exercício. Organize os átomos dos elementos a seguir em ordem crescente do raio atômico, né? Então vamos lá. Então o primeiro aqui, ó, o flúor é o que tem menor, né, raio, ó. Ele tem menos níveis aqui, ó. A eletrosfera dele é menor, né? Aqui, ó, aqui eu tenho um nível, aqui eu tenho a mesma quantidade de níveis aqui, né? Só que ele tá, o oxigênio é antes, né? Ele está antes do flúor, né? O flúor está depois, né? Então, o raio atômico, ele cresce como? Ele cresce, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, da esquerda para a direita, o flúor é menor que o oxigênio. O raio, mas professor, tem o mesmo número de níveis energéticos, né? Mas a, a atração desses elétrons aqui é que vai fazer essa diferença, né? Você vê aqui, ó, o flúor, ele tem um próton a mais, né? Um próton a mais do que o oxigênio. Então esse próton a mais aqui, ele vai atrair, né? Ele vai ter mais força para atrair esses elétrons para cá do que só 8, né? Tá? Então os níveis vão estar mais próximos do núcleo, então ele vai ficar pequeno, né? Menor do que o oxigênio. O magnésio está na segunda coluna, né? E o sódio na primeira. Então o sódio é o maior, né? É o que tem, você vê aqui ó, ele tem 3, né, níveis a mais. Ele tem um nível a mais aqui do que o flúor e o oxigênio. E ele está aqui na primeira coluna. Se ele está na primeira coluna, então o raio atômico dele é maior do que o magnésio. Então a sequência é essa aqui: flúor, oxigênio, magnésio e sódio. Beleza? Sabendo que o sódio, o magnésio e o oxigênio e o flúor são espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicas é que tem o mesmo número de elétrons, tá? Isso na condição iônica, né? Ó. Então aqui, ó, ele tem 10 aqui elétrons, né? Ele tem 10 elétrons, 11 é que ele perdeu 1, né? Então ele vai ficar com 10. Aqui ele perdeu, aqui ele perde 2, né? No magnésio, então ele fica com 10. E aqui ele ganha 2 e aqui ele ganha 1. Né? Então 8 mais 2, 10. Então, são espécies isolatórias. Organizem em ordem crescente de raio atômico, né? Então vamos lá, vamos colocar o magnésio, né? Tem o raio menor que o sódio, que é menor que o flúor, que é menor que o oxigênio, tá? Isso na condição iônica, né? Na condição, você vê que todos o número de elétrons são iguais, né? Ok, mas na condição iônica eles vão fazer essa sequência, né? Beleza? Então vamos lá.
energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. A primeira energia de ionização de um átomo X pode ser equacionada genericamente, né? Organize os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor em ordem crescente da primeira energia de ionização, né? Então a energia de ionização do flúor é maior que o oxigênio, que o magnésio e que o sódio. Olhando, né? Você olha lá a tabela, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aliás, de baixo para cima, né? Então o flúor ele tem a maior energia de ionização. Considere a representação a seguir, né? Então eu tenho esse elemento, né? Aí ele perde um elétron e perdem dois, né? Então, considerando a perca de um elétron, então qual que vai ser? Energia 1 menor que a 2, que é menor que a 3, né? Considere a representação aqui, ó. Teremos que a energia 1 é menor que a 2, que é menor que a 3, né? A 3 seria a maior, tá? Beleza? Então tá bom. Vamos seguir aqui em frente, né? Ainda temos mais exercícios. A tabela a seguir traz valores de 5 primeiras energias de ionização para um átomo de carbono. Justifique o fato de o valor da quinta energia, né, de ionização ser bem superior às outras. Os 4 primeiros elétrons do carbono são retirados da camada L, segunda camada. O quinto é retirado da primeira camada, mais próxima do núcleo, o que aumenta a força de atração do núcleo pelo elétron, aumentando consideravelmente o valor da energia de ionização. Então, quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, mais difícil vai ser ele ionizar, né? Porque a atração positiva do núcleo vai ser muito grande, né? Então, por isso que aqui é maior, né? Ó, essa energia aqui é muito grande, né? Ok? Então, você pode perceber que conforme eu vou afastando do núcleo, ela vai ficando mais fácil, né, de perder esse elétron, né? Ok? Então vamos lá. Novamente, para os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor, indique o elemento que possui maior, né, maior facilidade de perder elétrons, é o sódio. Maior tendência de receber elétron é o flúor, né? Maior eletroafinidade, flúor. Maior eletronegatividade, flúor. E maior eletropositividade, ao contrário, né? É o sódio, né? Se a maior é o flúor, então a eletropositividade é o contrário, é o flúor, né? Desculpa, se a maior eletronegatividade é o flúor, então a maior eletropositividade é o sódio. Beleza? Então tá bom. Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, né, se a gente falou muito rápido, se foi muito rápido, não tem problema. É só vocês entrarem em contato comigo no ClassApp ou plural, né, pro maestro química @gmail.com, né? E aí a gente tira as dúvidas que aparecerem, beleza? Não esqueçam de fazer a atividade mínima, né, dessa aula, né? A gente concluiu aqui o encontro, então façam a tarefa mínima relativa a essa aula, né? Então de 33 a 35, 42 a 45, tá? Então vocês vão fazer isso no caderno de exercícios 1, tá? Ok? No capítulo 4. É muito tranquilo, é só ir lá e fazer. Se tiver dúvida,
né? É só entrar em contato comigo via WhatsApp, Química Gelo Febu, ou se não pelo plural. Beleza? Pessoal, então ficamos por aqui, né? Por mais essa aula, tá? Volto a insistir, né? Tem dúvida? É só vocês me passarem uma mensagem que a gente vai resolver. Beleza? Tá bom? Muita saudade de vocês, com muita saudade mesmo. Ok? Não vejo a hora da gente voltar, né? De eu estar em frente de uma lousa, que eu me sinto muito mais à vontade, né? Aqui eu estou tentando fazer o melhor possível para tentar fazer com que vocês compreendam legal essas aulas, tá? Não se apoquentem, né? A gente vai rever tudo isso, eu prometo para vocês, né? Ainda que seja lá no terceiro ano, tá? No terceiro ano nós vamos rever tudo isso que nós estamos vendo agora, ou que nós não estamos vendo, né? Na verdade, a gente está vendo de forma EAD, né? À distância, é, mas sem aquele calor humano, que com certeza está faltando, né? Então tá bom, pessoal. Um beijo no coração de vocês, muitas saudades e tchau, tchau. E vamos aguardar o próximo encontro, tá bom? Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.